Nas próximas aulas, você vai aprender sobre as células fotoeletroquímicas, que são muito diferentes das células fotovoltaicas. As células fotoeletroquímicas são dispositivos capazes de transformar a luz do sol, energia luminosa, em energia elétrica. Elas são um pouco diferentes das células fotovoltaicas, porque diferente das células fotovoltaicas, nelas acontecem reações químicas. E essas reações químicas que são responsáveis pela transição de elétrons por um circuito externo, capazes de fazer com que dispositivos elétricos funcionem. Por exemplo, carregando a bateria de um celular, fazendo com que lâmpadas se acendam e várias outras coisas. Para falar das células fotoeletroquímicas, nós temos que discutir vários conceitos de física e de química, como, por exemplo, sobre a lei de Ohm, o conceito de corrente, tensão, resistência. O que é a luz? Como que a luz, como energia, pode ser transformada em energia elétrica? Quais os modelos atômicos que estão relacionados a esse tipo de célula e que pode ajudar a gente a entender quais são as reações químicas presentes nas células fotoeletroquímicas? E o mais legal disso tudo, que durante as aulas vocês vão ter a oportunidade de ir para o laboratório de química e montar as suas próprias células fotoeletroquímicas. Mas é algo que não é só possível em laboratório de química. São células tão simples de ser montadas que vocês vão poder fazer até mesmo em suas casas. Vocês estão preparados? Um dos grandes pontos que me chamou a atenção durante o desenvolvimento do projeto foi como a química foi abordada. Não ter conteúdos engessados, como normalmente a escola trabalha, demonstra para nós, graduandos, que é possível explorar diferentes conteúdos com diferentes metodologias e que se adaptem da melhor forma à sociedade e ao ambiente que os alunos estão inseridos. O que mais me chamou a atenção de fato foi essa proposta de fazer uma transferência bem grande do conteúdo que seria ministrado pelo professor, utilizando slides ou quadro, e passar isso para uma atividade integrada com o produto final, que era o caso das células fotoeletroquímicas, né? Então eu achava muito interessante essa questão de conseguir trabalhar um conteúdo convencional do início do ensino médio, do primeiro ano de Química, com questões, por exemplo, a respeito da indústria de células fotoeletroquímicas, as aplicações disso, reportagens, por exemplo, da revista FAPESP, que traziam inovações nessa área. Então eu acho que foi uma forma muito interessante de apresentar a química e a ciência de modo geral para os alunos que tinham acabado de chegar no ensino médio. E era interessante que, apesar de células fotoeletroquímicas serem um conceito que não seria trabalhado no ensino médio dessa maneira, a utilização deles, desse conceito na realidade, eu acho que serviu de pontapé inicial, talvez, para outras abordagens. Isso eu digo a respeito da minha formação, porque toda vez depois que eu vi essa abordagem do Thiago, nas próprias disciplinas da graduação, eu sempre pensava em propor algum tipo de sequência didática para explicar outros conteúdos que tivesse esse produto final. Então eu acho que isso influenciou bastante não só os alunos do ensino médio, como também na minha formação enquanto estagiário, enquanto professor de Química. Ver o projeto tomando forma com uma metodologia tão diferenciada e obtendo ótimos resultados com os alunos foi um motivador para mim como profissional da educação e formação. Perceber como os alunos eles tinham facilidade em compreender certos conteúdos que normalmente são difíceis de serem compreendidos apenas com aulas expositivas demonstra como o ensino ele pode ser diferente e mais assertivo nas individualidades dos alunos. Tá valendo o cabo de guerra! Uma das primeiras atividades lúdicas foi um ensaio sobre o conceito de tensão e corrente elétrica utilizando um cabo de guerra. Propositalmente, de um lado da corda, tinham mais alunos do que do outro. Ao final da brincadeira, os alunos foram estimulados a relacionar a atividade de cabo de guerra com o conceito de diferença de potencial e tensão elétrica. Com isso, puderam explicar o conceito de corrente elétrica e como a corrente varia em função da variação do potencial para a corrente de fluxo contínuo e alternado. Com o exemplo, eu vi exatamente o que acontecia, o porquê que ele liberava elétron, o porquê que passava corrente, no caso. Então, e ajudou também a conhecer, igual eu sou da elétrica, ajudou bem nas matérias
técnicas por causa que eu entendi o que acontecia no circuito. A atividade em si, quando eu cheguei no primeiro ano, assim, era bem diferente do que eu via no colégio que eu estudava antes. E pelo que eu vi, pela atividade que a gente fez durante, assim, acho que o primeiro semestre, ajudou muito para entender quando a gente chegou lá no terceiro ano, que a gente tem eletricidade, ajudou muito, assim, a entender um pouco mais sobre a gente da primeira lei de Ohm. A gente tinha estudado os conceitos de tensão, diferença de potencial, ajudou muito a compreender melhor o conteúdo que o professor estava explicando. Quando ele falava assim, aí eu já lembrava lá da aula do primeiro ano, dos bombons, as coisas assim, tudinho. E eu acho que contribuiu em matérias como eletricidade, física. Então, tudo que a gente viu anteriormente nas atividades sobre eletricidade, a gente pode rever nesses simuladores. Aqui, por exemplo, quando a tensão da pilha é alterada, o que acontece é que os elétrons fluem de um lado para o outro. E aqui nós temos a corrente elétrica. Por outro lado, nós podemos trocar um material. E ao trocar um material, nós temos então uma variação na corrente quando a tensão é mantida mesmo. Usando o simulador de lei de Ohm, reforçamos as relações matemáticas utilizadas nas simulações da maquete do fio, permitindo verificar matematicamente as questões de proporcionalidade envolvidas e, também, a influência da tensão e resistência sobre a corrente elétrica. O simulador também foi utilizado para representar sistemas de pilhas em série e seu significado quanto à tensão elétrica produzida. O simulador de tensão da bateria foi utilizado para a discussão da propriedade de tensão e corrente elétrica em duas situações que permitiam analogia à brincadeira do cabo de guerra feita em sala de aula, com a estrutura do simulador representando uma pilha ou bateria e com a estrutura do simulador representada por duas regiões recobertas por elétrons e separadas entre si. Com o simulador de condutividade, exemplificamos a relação entre tensão e corrente elétrica em materiais condutores, como os metais, pouco condutores, como os plásticos, e fotocondutores, retomando a discussão dos resultados obtidos pela experimentação para a escolha do melhor material de suporte ao eletrodo da célula fotoeletroquímica que seria construída em sala de aula. O simulador construindo um átomo permitiu a construção de diferentes configurações de núcleos, fazendo variar a quantidade de prótons e nêutrons, e diferentes eletrosferas, fazendo variar a quantidade de elétrons, permitindo a formação de íons ou átomos eletricamente neutros. O software também foi utilizado para visualizar o símbolo do elemento construído e sua estabilidade quanto ao núcleo proposto. Nessa maquete, os alunos podem simular os postulados de Bohr, o que permite discutir o processo de absorção e emissão de fótons por parte dos elétrons, a diferença entre os processos luminescente, da fluorescência e fosforescência, o significado do processo de fotodegradação, como funcionam os fogos de artifício e significado das diferentes cores possíveis em shows pirotécnicos, a geração de energia elétrica por células fotoeletroquímicas e, por fim, a primeira lei da termodinâmica e a transformação da energia luminosa em energia elétrica. Nessa maquete, podemos trabalhar o significado de corrente elétrica e a indissociabilidade quanto aos conceitos de tensão e resistência, que se relacionam pela lei de Ohm. Importantes conceitos que permitem aos alunos compreender a tensão medida no multímetro como processo de produção de energia elétrica nas células fotoeletroquímicas. No processo investigativo para definir que material utilizar como suporte aos eletrodos da célula solar, os alunos associaram resistência elétrica à condutividade dos materiais, para escolher o material mais adequado. O simulador da cor da visão foi utilizado para que os alunos tivessem contato com outra forma análoga de abordagem dos conceitos sobre o quântum, suas cores e composição de cores para formar outras. Então, retomamos a utilização do simulador de condutividade para que os alunos tivessem uma nova percepção dos fótons como fonte de energia, agora como indutor de uma corrente elétrica em um fotocondutor. A etapa de produção final da sequência didática oportuniza a conexão de todos os conceitos aprendidos nos 4 módulos anteriores,
Nessa maquete, o aluno tem a oportunidade de experimentar como diversos conceitos de química e física estão conectados, percebendo como o dispositivo tecnológico funciona. Para além, a percepção integrada de todos os conceitos da maquete permite a discussão dos resultados experimentais e possibilidades de novos procedimentos para a construção de células solares mais eficientes. Eu vou falar da célula porque a célula era muito interessante, porque a gente montou ela, então a gente via na maquete a célula e pensava, isso não vai ser real. Aí quando a gente montou e funcionou, a gente ficava, nossa, todos os processos que a gente conseguiu analisar na maquete, eles estão acontecendo ali e estão criando tensão. Isso foi muito interessante para mim, essa ida da teoria para a prática. Vocês já devem estar ansiosos para a parte mais interessante dessa aula, que é ir para o laboratório e a gente fazer as células fotoeletroquímicas. Agora que vocês já sabem como funciona o multímetro, qual o significado de resistência, corrente, escolheram o melhor material testando a condutividade elétrica do vidro, da tela touchscreen, daquele pedaço de madeira, de um pedaço de plástico, e já sabem como funciona a luz e que a luz é uma forma de energia, nós já podemos ir para o laboratório e fazer o teste de todos esses conceitos, colocando vários materiais juntos, ordenadamente, e criando as nossas células fotoeletroquímicas. Vocês estão prontos? Sim! Quando não estava no sol, estava com pouca luz, ele passava pouca corrente. Quando você colocava no sol, você via que tinha mais tensão, passava corrente no circuito, aí você fica feliz com o que você fez, está funcionando. A prática envolvendo a confecção dessa célula, ela me ajudou a entender não apenas um processo teórico da confecção da célula, mas ela me ajudou a presenciar todas as etapas necessárias para que essa célula fosse fabricada. Então isso me deu maior capacidade de fixar esse conhecimento e entender melhor todo o mecanismo até que essa energia fosse transformada. Então isso me ajudou nesse processo de entender e fixar o conhecimento envolvendo essa célula. Eu lembro especialmente no dia que eles montaram as células fotoeletroquímicas, que ficou uma certa competição saudável na turma de quem conseguia fazer uma célula com maior corrente, etc. E foi bem interessante. Eu acho que foi uma das coisas mais legais que eu levo para a minha formação. Isso do professor ser um mediador, de fato, né, no processo de ensino-aprendizagem, e dos alunos poderem trabalhar em grupo e chegar às conclusões sozinhos. Ao entrarmos em contato com aquele tipo de material, aquelas células fotoeletroquímicas na prática, a gente pôde, além de saber, né, desenvolver a teoria, a gente conseguiu ver o resultado do nosso desenvolvimento, do nosso conhecimento na prática. A gente, quando vai fazer uma avaliação, a gente fica nervoso por si. Em grupo, eu acredito que, pelo menos pra mim, aquela tensão diminuiu, porque a gente está compartilhando com as outras pessoas. Se a gente está ali meio perdida,
a pessoa tá ali, te ajuda a complementar em alguma coisa, você fica, não, vai ter alguém aqui para me ajudar, então eu posso fazer, eu sei que eu vou conseguir, se eu não conseguir eu vou ter um apoio. Uma avaliação em grupo e de forma oral, ela consegue fazer com que o grupo ele compartilhe o conhecimento, né? As conclusões que cada um conseguiu chegar, e também melhora a capacidade de explicação, de passar o conhecimento que foi adquirido, né? E principalmente por essa forma do grupo conseguir acrescentar determinados conhecimentos que determinado aluno não conseguiu ter sozinho. Eu aprendi muito no início a respeito das células fotoeletroquímicas, justamente por ser um conteúdo mais geral, que trazia tanto questões de química, mas também questões de física, às vezes questões de biologia. E eu acho que essa avaliação contínua, ela foi bem verdadeira, porque muitas vezes se traz, eu acho, na educação, avaliações continuadas, que na verdade o peso final a avaliação final tem um peso muito maior do que a avaliação processual. E eu acho que, pelo menos nos 2 anos que eu vivenciei isso das células fotoeletroquímicas, a avaliação processual ela foi de fato muito importante, tanto para avaliar os alunos, de fato, para ter um resultado, quanto também eu acho para eu aprender com essa avaliação. E para os alunos eu acho que foi muito efetivo, porque era muito mais importante eles aprenderem o conteúdo do que eles tirarem apenas uma nota, um conceito, que ia dizer se eles foram bem ou não. Então eu acho que o processo de avaliação foi sempre preocupado, de fato, na aprendizagem dos alunos, e ele ser um processo, uma avaliação processual, favoreceu muito para que isso fosse realidade. Agora nós vamos para uma etapa muito importante dessa atividade, que é a avaliação final, onde vocês vão ter que responder várias questões associadas a cada uma das partes das atividades que vocês fizeram. Essa atividade vai ser em grupo, com os mesmos grupos que vocês estão desde o início da atividade. E cada um de vocês, de forma oral, vai ter a oportunidade de responder uma questão. Caso você não consiga responder a sua questão, o seu colega pode te ajudar e vocês vão ter tempo para discutir cada uma das questões coletivamente antes de apresentarem a resposta. Dessa forma, vocês vão ter a oportunidade de aprender com o seu colega aquilo que vocês não tinham entendido até aquele momento. E assim, teremos uma avaliação em grupo, coletiva e oral. Vocês estão prontos? Sim! O projeto tem um grande caráter interdisciplinar, pois diferentes conceitos são abordados, como, por exemplo, interpretação de texto, a revisão da matemática, introdução desses alunos à física quântica e à física clássica, e o trabalho de habilidades, como, por exemplo, oralidade e o desenvolvimento de raciocínio, incentivando sempre a clareza e a objetividade nas respostas. Tenho certeza que esses alunos eles conseguirão se expressar em testes futuros com maior facilidade, como, por exemplo, o Enem, vestibulares ou processos seletivos no mercado de trabalho. Encontrar esses alunos um ano após o projeto, no seu próximo ano de ensino médio, e perceber o quanto eles evoluíram, demonstra para mim claramente como esse tipo de projeto ele tem um grande impacto na formação dos estudantes e como deve ser o futuro da nossa educação. Inclusive apareceram questões parecidas com o que nós havíamos construído no Enem, e não só isso, mas esse tipo de construção, essa mescla, né, de conteúdos, de matérias, ela ajuda a gente a ampliar a nossa visão, porque às vezes a gente não consegue assimilar matérias, a gente acha que aquilo ali é totalmente diferente. Depois de passar por todas as etapas da nossa sequência didática, vocês aprenderam muito mais do que teorias sobre química e física. Mas como esses conceitos estão conectados e permite a cada um de vocês pensar como vários dispositivos tecnológicos do cotidiano funcionam. Essa é uma oportunidade de exercício que vocês devem levar para o resto da vida escolar de vocês. E vocês podem ir muito além, porque vocês podem pensar em associar esses conceitos e novas tecnologias para resolver problemas globais, locais ou pessoais. E dessa forma,
fazer o exercício daquilo que vocês talvez possam ser um dia. Cientistas ou engenheiros. Pessoas que transformam coisas e que têm oportunidade de melhorar a vida de muitas pessoas. Espero que, com tudo isso, vocês tenham aprendido muito mais do que ciências, mas aprendido sobre a importância de nós utilizarmos fontes de energia de fora do nosso planeta para salvar aquilo que nós temos aqui, garantindo que muitas pessoas tenham muito mais condição de aproveitar durante muito tempo o nosso planeta. Até a próxima aula. Eu achei muito interessante, eu aposto que todo mundo da sala gostou e atividades como essa só faz a gente se empenhar mais e querer continuar estudando, entender mais a matéria, e é uma coisa muito divertida, então sempre que tem é muito bom. Eu acho que a própria parte prática foi o grande finale para mim, porque eu acho que eu não esperava a gente montar na prática. Então, quando a gente montou, a gente conseguiu obter alguns resultados, tanto na parte de corrente, acho que tensão também, né? A gente acabava medindo com voltímetro. Então, foi bem interessante ver tudo que a gente estudou, uma espécie de pirâmide para chegar lá no topo e entender tudo. Então, a prática no final foi uma espécie de resumo de tudo que a gente conseguiu estudar para conseguir entender claramente, detalhe por detalhe. Vai. 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 Eu acho que eu vou virar agora. Vira. Vai. Vai.